Fala galera do Pocket Prótese. Quando a gente pensar em fazer o tratamento de canal e buscar uma estrutura anatômica para poder restaurar esse dente e vedar essa endodontia, eu preciso entender como faz um provisório com retenção intrarradicular. E muitas vezes você chega com esse dente destruído na sua mão e precisa fazer a endodontia. Independente de cada dente que você estiver tratando, você vai ter que colocar um retentor intrarradicular provisório, um pino Davis, mas vai ter que saber desenvolver um provisório. E aí a sacada desse vídeo eu quero que vocês percebam bastante em cada detalhe como manipular a resina acrílica, como fazer o reembasamento, que daí o reembasamento vai estar no próximo vídeo, então se liga que esse tem duas partes, esse que você está vendo agora. E anota tudo, se você tiver dúvida, pergunta, vai me escrevendo, vai falando. Inclusive, quem pediu um lay, pino de fibra, seleção de componentes sobre implante, tem bastante novidade para ver aí na escola do Pocket Prótese. Legal, né? Tá bom? No finalzinho desse vídeo a gente vai começar mais um pouco. O vídeo de hoje é provisórios com retenção intrarradicular, mas para dente posterior. A gente vai associar a técnica da impressão negativa, a técnica da bolinha, com uma retenção intrarradicular aí, para a gente poder ver esse dente bonitinho, legal, de uma maneira em que o endodontista possa fazer a endodontia e em seguida fazer um provisório ou enxergar o que é um provisório bem adaptado. Assim como no dente anterior, a primeira coisa que eu preciso fazer é separar um pino Davis. E assim como no dente anterior, o meu pino Davis vai precisar ser trabalhado, ok? Vamos trabalhar ele para que ele fique bem fino e entre no canal lá sem maiores problemas. Vamos pedir para o paciente abrir a boca. Vamos colocar no canal distal. Não entra no canal distal. Então eu vou precisar deixar ele bem fininho. Vamos ver como a gente deixa ele bem fininho. Primeiro, um disquinho de carburundo. Vamos fazer ele trabalhar legal aí. E eu vou deixar esse pininho bem fino, sem muito medo de ser feliz. Ah, professor, mas vai estragar. Não vai não, deixa ser jacu. A ideia é estragar mesmo. Então eu faço o seguinte, eu penso, preciso deixar ele fino e todo arredondado? Não. Eu posso deixar ele fino já com a secção transversal do dente que eu estou trabalhando. Então para que eu vou perder tanto tempo deixando ele circular se a secção transversal do canal do dente que eu estou trabalhando é elíptica? Eu tenho a opção de não deixar ele circular todo fininho. Eu posso simplesmente deixar ele chato, porque a extensão, a maior largura desse canal é vestíbulo lingual. Vamos ver. Vamos ver se ele vai entrar até onde eu quero. O que é importante aqui? É que este pino não fique concorrendo com a oclusal. Então eu vou desgastar esse primeiro círculo, esse primeiro anel, e depois vou fazer essa base do anelzinho aqui, esse chapéu, a aba do chapéu, parar junto na porção cervical do dente. Vamos lá. Percebam que eu fiz de cima para baixo, né? Porque se eu ficar fazendo de lado, o porta-agulha não consegue segurar ele com efetividade. Então eu faço de cima para baixo. E vou arredondar um pouquinho essa pontinha. Vamos ver como é que ele encaixa agora? Se o canal tem uma extensão vestíbulo lingual maior, eu vou achatá-lo vestíbulo lingual. Não perco tempo deixando ele todo muito fininho aí. Ok? Um teste importante é fechar a boca e ver que eu tenho espaço oclusal ali para trabalhar com tranquilidade. Então o pino está pronto. Vamos trabalhar agora na resina acrílica. Antes de eu preparar a resina acrílica, eu vou preparar o dente. O que eu vou fazer no dente? Eu vou isolar esse dente. E se você quer isolar esse dente com clorexidina, com vaselina, não faça isso. Se você quer isolar esse dente com KY, tá, ok, só que ele é muito viscoso. Então opte por glicerina, tá? Essa também é uma dica do professor que me pediu isso, do professor Antônio Batista. Então joga um pouquinho aqui no pote d'Appen, vou molhar no algodão e vou
vaselinar, não, vou glicerinar, vou proteger todo esse dente. E olha que legal, vou mostrar para vocês uma outra dica. Essa aqui é muito legal. Existe no mercado essas escovas de Robson específicas, não tem esse nome, tá? Mas são escovinhas específicas para contraângulo, para você fazer a limpeza dos canais. Quando você quer limpar, tirar provisório, fazer uma limpeza prévia antes de fazer cimentação e EDTA e tal, tirar cimento provisório, a gente pode usar essa escovinha, tá? Então essa escovinha é muito legal também para aplicar glicerina. Vou aplicar a glicerina no interior lá, vou molhar essa escovinha com glicerina e vou isolar o canal lá. Vamos abrir um pouquinho mais a boca, paciente. Vamos lá. Por que a glicerina é mais interessante? Porque ela isola e ela é mais líquida. Ela não vai ficar consistente como fica um KY, por exemplo. Uma bolinha de algodão limpa. E agora eu vou tirar o excesso dessa glicerina para ela não fazer poça, para ela não empoçar. E a resina acrílica? Resina acrílica, vou dispensar monômero, sempre uso a parte rasa e aí vou dispensar polímero. Para fazer provisórios, eu gosto de resinas que tenham um tempo de trabalho maior, tá? Resinas mais, não essas de polimerização muito rápida. Resinas mais simples mesmo, para fazer o corpo dele, acho bem tranquilo. E aí a gente lembra que para aglutinar eu preciso fazer movimentos unilaterais para não incorporar bolha. Vamos esperar a resina chegar na fase... Tchananã! Faz festinha, confete, plástica. Pego só metade dela. Por que só metade dela? Tá, pega um pouco mais então, porque é o molar. Tá? A outra metade eu vou fazer o sobrenadante. Para quem não lembra o que é o sobrenadante, é piscininha, amor, piscininha, amor. Mas aí, faço uma piscininha de monômero para segurar o polímero lá, o acrílico lá. Então olha lá, ó, vou fazer a minha técnica da impressão negativa. Ai! Por que chama a técnica da bolinha? Porque eu tô fazendo um cubo aqui. Ah, a bolinha, olha lá. Então eu vou posicionar lá e vou pressionar essa bolinha lá de maneira a dar uma conformação inicial. Vai morder. E a gente viu que foi pouca resina. Tcharam! Então o que a gente faz? Ah, beleza. Mais resina. Vou fazer a bolinha. Vai ficar quase um quadradinho. Já está passando a fase porque eu demorei para acrescentar. E ó, vou agregar bem e apertar nas proximais. Por que nas proximais? Para eu não achatar esse dente. A primeira fase é eu capturar a bolinha em relação ao pino. E a segunda fase é fazer a anatomia inicial. Terceira fase, melhorar reembasamento. Quarta fase, finalizar acabamento e polimento. Capturei, ó. Olha lá, pessoal, essa é a estrutura que eu tenho, ó. Um volume que eu vou precisar demarcar para fazer perímetro. Então vamos enxergar. O que a gente vai pensar desse jeito aqui? Se eu tenho aqui a representação nesse desenho da resina acrílica, o que entrou um pouquinho no canal e o pino, tá? O que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou precisar definir o meu perímetro cervical. Depois, o meu perímetro oclusal. E aí, o meu perímetro de diâmetro do equador do dente. Quando eu entender e mapear isso tudo, o resto eu vou tirar e vou fazer desgaste. Quando eu fizer desgaste, eu preciso entender que uma cúspide nada mais é do que uma projeção piramidal de base quadrangular. Então o que eu vou precisar fazer é enxergar aqui uma vertente dessa pirâmide vai se encontrar com a vertente da outra pirâmide e eu vou ter as pontas de cúspide determinadas. Isso vai fazer com que a hora que eu desgastar esse conjunto aqui de excesso, eu tenha a formação da minha mesa oclusal. Vamos, porra, desgasta.
Então eu vou conseguir dar o perímetro do dente com a cervical, com a proximal, com a mesoclusal que eu fiz, com a proximal, com a cervical. E aí eu tenho a formação de um dentinho. Deu para entender? Depois eu vou fazer o reembasamento para isso aqui copiar melhor o conjunto. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Como é que eu faço essas demarcações? Primeiro, minha lapiseira vermelha. Ai, professor, só tem a preta. Não é para pôr a preta aqui. É para pôr vermelha, tá? Passa a lapiseira vermelha aqui deitada, ó, e ela vai riscar aonde está a parte mais alta, ou seja, ela passa o término e vai lá onde está o sulco. Mas não fica muito bem definido. Claro que não fica muito bem definido. Eu não fiz um bom reembasamento ainda, mas você já tem uma boa noção do teu perímetro cervical, tá? É muito importante um bom preparo para você conseguir esse tipo de nivelamento. Na proximal, como é que eu determino? Aqui onde a resina encostou no dente vizinho, ó, ficou uma área côncava e eu quero torná-la convexa. Então, onde tem ponto de contato, aqui eu não vou desgastar. Eu vou deixar tudo para fora, convexa. E o perímetro oclusal? Agora eu preciso do paciente. Vem cá, paciente. Como eu vou determinar o perímetro oclusal? Copiando. Aqui eu tenho a vertente, a ponta da cúspide. Então aqui eu tenho a vertente da... Eita, caceta. Aqui eu tenho a ponta da cúspide. Aqui eu tenho o sulco central. Então aqui eu tenho o sulco central. Ponta de cúspide, ponta de cúspide. Aonde a gente erra? A gente erra quando a gente acha que a anatomia sai sem eu copiar o dente do lado. Por quê? Quando eu mordo, às vezes sobra um pouquinho de acrílico aqui, ó. E aí essa impressão desse acrílico faz a gente pensar que a cúspide está aqui, ó. Não está aqui. Então eu tenho que vir aqui e marcar. Isso aqui é vertente lisa, isso aqui vai embora, é equador do dente. Então vamos lá. Quando eu estou determinando o perímetro oclusal, é muito importante eu saber onde estarão as cúspides, né? Então, se eu olhar para o outro lado do paciente, eu vou enxergar aqui já tem um provisório que eu dei na aula da especialização, né? A gente faz essas técnicas na especialização, ensina. Eu vou perceber que a ponta de cúspide do molar superior vai passar aqui no sulco mésio-vestibular. E a outra ponta de cúspide, disto-vestibular, sulco. Então, a ponta médio-vestibular vai passar no sulco mésio, entre as cúspides vestibulares. Então, a gente vai enxergar aqui, ó. Aqui eu vou ter um sulco e aqui eu vou ter outro sulco. E a divisão das cúspides lá na lingual. Aqui eu vou fechar todo esse dente porque ele é um segundo molar. Então o segundo molar ele vai fechar, ele só tem 4 cúspides, ele não é o primeiro. Então eu vou fechar esse daqui, isso aqui vai diminuir bastante, ele vai ficar um dente mais ou menos parecido com esse. Por isso que aqui eu não vou fazer um outro sulco para não dividir essa cúspide aqui. É isso aí, pessoal. Então a gente entendeu como pegar essa massa de resina acrílica, dar uns parâmetros para ela, para saber quais são as definições que ela tem. Lembra, a gente tem que definir perfil cervical, perfil oclusal e perfil do equador anatômico. Então, determinando esse diâmetro de cada um, a gente consegue trabalhar nesse dente para ele ficar do tamanho que a gente quer. E aí, no próximo vídeo, então não desiste, esse aí vai continuar. No próximo vídeo a gente vai relembrar como fazer anatomia, polimento e acabamento do provisório nesse contexto todo, tá bom? Semana que vem tem mais!